Estar nesta casa na noite de hoje, para o meu coração, é de uma alegria indelével, indescritível. Desde o momento que aqui chegamos, o abraço da espiritualidade e o carinho dos encarnados. Que possamos, ao sair daqui, no término das tarefas, levarmos conosco um pouco de paz e de amor. Ingredientes que faltam por vezes na nossa jornada terrena. Falamos de felicidade, mas falamos de algo que ainda não sabemos o que é. Para muitos, felicidade é não ter problema. Para muitos, felicidade é ter uma vida cuja matéria lhe dá o que sonha. Um carro bom, uma casa confortável, um título pendurado na parede. A mensagem espírita, trazida pelo emérito professor Rivaio, que abandona o seu nome e assina com o pseudônimo de Allan Kardec, ensina-nos que a felicidade não está no mundo. Confundimos por vezes felicidade com o casamento perfeito. Não existe a esposa perfeita. Não existe o marido perfeito. Sonhamos com os filhos perfeitos. Não existe filhos perfeitos. Sonhamos com o trabalho perfeito. O que vai me dar um bom rendimento e, se possível, que eu trabalhe pouco. Não há esse trabalho perfeito. Eu vou sair do Brasil e vou para Portugal por conta da questão da violência. Muito bem, aqui tem menos violência. Mas há outras muitas carências que aqui há, que não há no Brasil, mostrando que não existe um país perfeito. Felicidade é convivermos com o que temos e quem somos. Não somos únicos. Não existe um outro André no universo. Não existe. A minha trajetória, ela é única. Para que eu compreenda quem eu sou, necessário se faz estudar também o meu passado, para eu compreender que eu sou um ser integral. Eu tive um começo no passado e na atualidade eu estou dando continuidade nas escolhas que eu fiz há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, 100 anos atrás. A vida atual, a existência atual, é uma página de um livro que começou a ser escrita há muito tempo atrás, numa altura que sequer sabíamos conjugar o verbo amar. Arrumamos muitos inimigos com o tempo. Deixamos o egoísmo e o orgulho ser a marca da nossa personalidade. Por muitas existências, não nos preocupamos se iríamos ferir, magoar, diminuir, não nos importávamos, vivíamos. Só que a lei divina é impecável. O plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Ensina-nos Paulo, o apóstolo da gentilidade. Queremos da vida o que a vida não tem capacidade de nos dar. A nossa existência é a semelhança de um jardim. Quem tem um jardim em casa, observe. Se você não for cuidar dele, passado um tempo, o mato toma conta do teu jardim. Assim é a nossa existência. Ninguém pode entrar no meu jardim. Por mais que a minha esposa me ame e me queira bem, ela tem o jardim dela e eu não posso ajudar no jardim dela. Vivemos em sociedade, mas as escolhas são individuais. Ninguém faz a felicidade de ninguém, tanto quanto ninguém faz a infelicidade de ninguém. Enquanto eu não promover em mim a paz, a felicidade e o entendimento, eu vou buscar no mundo algo que eu nem sei, mas eu estou à procura. Parece que nos falta sempre algo, porque nunca está bom. Nunca olhamos no espelho e agradecemos Deus, obrigado por ver. Qual foi a última vez que nós agradecemos por ver?
Qual foi a última vez que agradecemos por ouvir? Qual foi a última vez que agradecemos por falar? Parece que Deus é obrigado a nos dar tudo isso. Qual foi a última vez que nós agradecemos pelo ar que respiramos? O homem não tem capacidade de fazer o ar. Se a Terra estivesse 1 milímetro mais distante do Sol, desencarnaríamos de frio. 1 milímetro mais próximo do Sol, desencarnaríamos de calor. Tudo é perfeito. Tudo na criação divina é como se fosse um relógio. Um ponteiro não dá um sobressalto. É segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora. A existência ela é muito simples de ser vivida, mas nós a complicamos. Queremos o que não podemos ter, desejamos o papel do outro e nunca estamos contentes com o que temos. É o brasileiro, o português, a humanidade é assim. Nada está bom. Nada é motivo de agradecimento. Tudo é motivo de queixa, reclamação, lamentação. Ai, me falta. Ai, me falta. Não nos falta nada. Nós temos tudo. Tudo para ser feliz. Um corpo, uma família, a oportunidade de uma casa espírita, a compreensão de que nós somos um espírito que segue uma evolução, que caminha conforme as pegadas que nós damos. Se é maior ou menor, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Há um ditado que nos fala: o futuro a Deus pertence. O futuro nunca dependeu de Deus. O futuro depende das minhas escolhas. Deus vai me dar vida, seja neste mundo, seja no outro. Mas e as minhas escolhas? Só vir na casa espírita é muito bom, é muito maravilhoso. Enche a nossa alma, traz-nos esperança, mas é lá fora, no cadinho dolorido que cada um de nós enfrentamos, que vamos verdadeiramente demonstrar quem somos e qual o nosso real papel. Lamentação. O tempo não volta para ninguém. O tempo ele vai sempre para frente. Se eu aproveitei, guardo as reminiscências na alegria. Se não aproveitei, lamento. A mãe que partiu, o pai que desencarnou, o filho que cresceu e casou e foi embora de casa. A vida é igual uma estação de comboio ou um aeroporto. Não espera ninguém. Se eu entro no comboio, eu acompanho a evolução. Do contrário, o comboio passa por mim. Não adianta eu lutar contra a lei da natureza. Não adianta eu lutar contra o que a vida me propõe. Quando eu entendo a existência e aproveito ela com o que ela me dá, eu vejo que eu tenho de tudo. O problema é a insatisfação. Ah, não está bom. Mas por que não está bom? E olhamos sempre para aquele que tem mais do que nós. Aquele que tem um carro melhor do que o nosso. Aquele que tem um ordenado melhor do que o nosso. Aquele que tem filhos que aparentemente dão menos problemas do que os nossos. Mas não. Ele ou ela estão escrevendo a história deles. Nós estamos escrevendo a nossa. Quando vemos a vida de Chico Xavier, encantamos-nos com aquele exemplo de amor, com aquele exemplo de grandiosidade espiritual. Mas ele se tornou pela força da vontade. Ninguém cresce espiritualmente só vindo num centro espírita, ouvindo palestra, dando palestra, lendo livro, escrevendo livro, aplicando passe ou tomando passe. Não. Ser cristão aqui dentro é muito bom, mas é lá fora, nos desafios do materialismo, no desafio do egocentrismo do homem, é lá que nós colocamos em prática tudo o que aqui temos aprendido. Quais os passos que estamos dando em sociedade? Não sei. Somente nós podemos responder. Nenhum de nós sabe o que passa intimamente do outro. Nós somos únicos, com sentimentos e percepções únicas. Vemos o mundo e sentimos o mundo como ninguém mais sente. Lembro-me de um amigo espiritual muito carinhoso, muito generoso, que certa feita simplesmente me questionou: o que é o amor, André?
Parece uma pergunta tão simples, o que é o amor? Nós que já fomos à Lua, nós, humanidade, já enviamos pessoas à Lua. Nós que já conhecemos a lei da gravidade, da relatividade, as leis de Newton, já conhecemos atualmente tantas coisas envolvendo a ciência, a filosofia, a religiosidade, mas frente a perguntas tão simples como o que é o amor? O amigo espiritual me indagou. E naquele momento, como até hoje, eu confesso que eu não sei o que é o amor. Porque nós amamos, desde que não ouçamos um não. Nós amamos, desde que não surjam os desafios. Nós amamos, desde que a nossa renúncia não tenha que ser maior do que a do outro. Amar os que nos amam é extremamente fácil. Amar os que nos bajulam, nos colocam no pedestal, os que batem nos nossos ombros, o que nos estimula a preguiça espiritual, é muito fácil. Difícil é amar aquele amigo que na nossa visão é um inimigo e que tem coragem de falar na nossa cara o que verdadeiramente somos. Esse, por vezes, eu quero longe de mim, porque eu não quero ouvir quem eu sou e o que eu faço. E quando o amigo espiritual me pergunta o que é o amor, eu poderia ter dito muita coisa e não ter dito nada. Aqui em Portugal também é isso. Fala-se muito e não fala-se nada. Se fala ou se não fala, é a mesma coisa. Mas eu optei por ser sincero com a entidade espiritual e comigo. Eu disse, eu não sei o que é o amor. O amigo espiritual generoso, eu brinco sempre com eles. Vocês aprendem muito comigo, digo eu a eles. E eles no início perguntavam por quê. Eu ajudo vocês a desenvolver a paciência, a tolerância, o equilíbrio e a serenidade. Ele simplesmente me pediu, leia o maior mandamento. Quando cheguei em casa, após um dia de trabalho profissional, recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto o livro dos Espíritos toca o nosso intelecto, mostrando-nos a lei divina, mostrando-nos a pluralidade dos mundos habitados, mostrando-nos as 1018 ou 1019 questões projetadas por Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo que apela aos nossos corações e nos convida a uma transformação moral. E fala que o homem rico não é aquele que tem muito no bolso, mas é aquele que tem muito no coração. É aquele que sabe amar, é aquele que sabe se colocar no lugar do próximo, é aquele que já tem capacidade de tirar algo de si para dar para a indigência alheia. Quando eu cheguei, peguei o Evangelho, encantei-me com a passagem que o Espírito me pediu para ler. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando Levi, o coletor de impostos, a qual Jesus convida-o para o trabalho da difusão da mensagem da Boa Nova, questiona e traz para todos nós nas seguintes palavras: os fariseus, vendo que Jesus calara os saduceus, reuniram-se em assembleia, e um doutor da lei questionou ao mestre Nazareno qual o maior mandamento. Jesus, mantendo-se sereno, calmo, compreendendo a pergunta e o alcance, a maldade que estava em torno dela, responde com firmeza doutrinária e convicção. Podemos resumir todos os ensinamentos e mandamentos em dois. O primeiro e mais importante: ame o teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Me encantou esta passagem bíblica. Mostra-nos que amar a Deus, amarmos ao próximo e amarmos a nós é o convite. O amigo espiritual torna novamente a me visitar e me pergunta: compreendeu, André, o que é o amor? Eu disse: ainda não. Ele me ouviu com muita atenção, sem recriminar, sem condenar, mantendo a serenidade que lhe é habitual. Simplesmente me disse: meu filho, essa forma de amor que Jesus nos ensina é o amor sublimado, é o amor do futuro, é o amor que um dia conseguiremos em expansão sair de nós.
amar a criação, amar a Deus. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus não é uma entidade como nós a entendemos por Jesus, por exemplo. Deus, em duas definições extraordinárias. A primeira, diz Jesus, Pai nosso, Pai de todos. Jesus não é pai dos bons, Deus não é pai dos bons apenas. Deus não é pai dos justos apenas. Deus não é pai daqueles que procuram ser fiéis à lei divina apenas. Pai de todos. Pai nosso. E a segunda definição é quando Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, indaga o mundo espiritual, que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E a espiritualidade, dotada de um conhecimento que ainda foge à nossa compreensão, em palavras muito diretas e simples, vai nos alertar: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Amar a Deus ainda está um pouco longe da nossa realidade. Amarmos o próximo depende de qual próximo estamos falando. Se é todos, o desafio está um pouco grande. Se é alguns, já começamos. E amarmos a nós. Qual foi a última vez que olhamos intimamente para nós, com um olhar de gratidão a Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pela família. Obrigado pelos capítulos bonitos. Mas obrigado também pelos desafios. Pelos desafios, nós podemos aprender muito. Capítulo 9 do Evangelho, item 7, a paciência. Diz-nos um amigo espiritual, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O Espiritismo não é a doutrina do conformismo, não é a doutrina do masoquismo, é a doutrina da compreensão. Muitas dificuldades batem na porta de nossa casa, convidando-nos à persistência. Não é para nos castigar, não é para nos ferir. Deus não é esse carrasco que nós trazemos ainda do passado, que maltrata, persegue, vinga, castiga, pune. Se fez, vai colher? Não. Quem faz a própria semeadura somos nós, não é Deus. Deus nos deu o dom mais abençoado, o livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolha. Ele nos deu a possibilidade de estarmos hoje aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Poderíamos estar em casa, poderíamos estar diante da televisão, poderíamos estar aproveitando, já que amanhã é feriado, poderíamos estar em tantos lugares, mas estamos aqui. Foi por nossa opção. Quando Ele nos fala de amarmos a nós, é vermos que nós temos dentro de nós a fagulha divina. Nós temos dentro de nós a essência do Criador. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Já nos ensinava Jesus. Mas o que é fazer mais? Fazer mais não é vir mais vezes à casa espírita. Fazer mais não é dedicar mais tempo a uma leitura simplesmente. Fazermos mais também o é trabalharmos os nossos sentimentos, cuidarmos para não guardarmos mágoa, rancor, ressentimento, não sentirmos ódio, não sentirmos o mal daquela pessoa. Não adianta aqui dentro exaltarmos o amor, falarmos da bondade, e o primeiro que nos passa lá fora, mentalmente brigarmos e mandarmos vibrações negativas. Qual foi a última vez que, ao passarmos por um hospital, pedimos por aqueles internados? Qual foi a última vez que, ao passarmos por uma cadeia, uma prisão, lembramos daqueles nossos irmãos que, num momento de invigilância, cometeram um crime e já estão pagando pelos seus erros? Qual foi a última vez que nós pedimos por uma mãe, por um pai, que perdeu o seu filho num acidente qualquer da vida? Qual foi a última vez que tentamos sair da forma que nós concebemos a dor do outro para vermos uma dor maior?
Eu vejo a Catarina, minha filha, 2 anos e meio de idade. Quantas noites ela não acorda, por vezes assustada, precisando de um colo, especialmente da mãe, aquela ternura que uma mãe tem. O colo de uma mãe, não há nenhum pai que chegue aos pés. Com toda a franqueza aos pais que aqui estão. A mãe, só de nos olhar, sabe quem nós somos sem termos que abrir a boca. O pai, mesmo vendo, não enxerga. É uma coisa interessante. A mãe, sem abrir a boca, entende o filho. O filho abrindo a boca, o pai também não entende. Imagina com a boca fechada. É uma coisa curiosa. É da psicologia mesmo. E me causa muita impressão quando é necessário, por abusos, maus tratos, serem tirados dos pais. Por vezes é necessário. E eu fico imaginando aquelas crianças que dormem 7, 8 crianças, todas juntas no mesmo quarto, institucionalizadas, dependendo de funcionários para dar comida, atenção. É o intervalo em que passamos de uma encarnação corpórea para outra. E lá diante de mim me será perguntado qual a qualidade de filho que eu fui, qual a qualidade de marido que eu fui, qual a qualidade de pai que eu fui. Eu, nascendo num berço espírita, darei contas do muito que recebi. O conhecimento veio de base. Quando eu estava na barriga de minha abençoada mãe, eu já ia tomar passe. Passei por todo o processo de uma casa espírita. Eu não tenho motivo para falhar. Tenho que domar o meu orgulho e o meu egoísmo. O meu maior inimigo não é uma pessoa que está lá fora me aguardando. O meu maior inimigo é o meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância, minha soberba, o homem velho que eu ainda trago comigo. Os espíritos têm na minha vida, seja os espíritos de luz ou de treva, o tamanho da importância que eu der a eles. Espírito nenhum tem força de fazer na nossa vida o que quer. Se assim o fosse, como seria? Nós damos e nós escolhemos os espíritos que vão para a nossa casa, pelo que assistimos na televisão, pelo que lemos, pelo que falamos, pelo que desejamos. Enquanto aqui nós temos a alvenaria para proteger a casa do frio, da chuva, da intempérie e até do vandalismo, espiritualmente somos nós quem criamos as barreiras fluídicas. E ninguém ergue uma casa fluídica sem evangelho no lar, sem boas conversas, sem domar a si mesmo e sem manter o equilíbrio. A vida, ela nos caminha para um objetivo muito claro: bem viver para bem morrer. Aqui não é a nossa pátria. Nós não somos portugueses ou brasileiros. Nós estamos em Portugal, estamos no Brasil. Nós somos cidadãos do universo. Hoje estamos na Terra, amanhã poderemos estar no outro mundo. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Conhecemos a reencarnação. Mas como será a nossa próxima existência? Será aventurosa como esta? Será abençoada como esta? Já pensou reencarnando na China, na Índia, dentre os muçulmanos? Será que teríamos as mesmas facilidades que hoje nós possuímos? Talvez não. Por não sabermos como será o nosso amanhã, da mesma forma que aqui contamos os cêntimos para chegarmos no final do mês e honrarmos tudo que assumimos de compromisso, precisamos aproveitar cada minuto do nosso tempo. Se há algo que não aceita desaforo, é tempo perdido. O tempo passa, nunca volta. A minha quinta-feira de hoje, eu nunca terei outra igual. Lembremos-nos, cada dia que passa, mais perto do nosso retorno ao mundo espiritual nós estamos. Se tenho que amar alguém, é agora. Depois não adianta chorar. Ah, papai morreu. Se amou quando ele estava vivo? Ah, não tinha tempo. Agora eu não tenho pai e também continua sem tempo. Ah, meu filho ou minha filha, todos os dias
Quase todos os dias no Brasil eu estou na casa espírita. É trabalho profissional, é atividade na casa espírita. Mas eu nunca deixo, quando eu chego em casa do trabalho, tirar os sapatos, sentar com ela e brincar pelo menos 30 minutos. Sem telemóvel, sem televisão, sem nada. Amanhã, quando ela crescer, eu vou poder falar de boca cheia. Eu aproveitei a minha filha. Que cresce. Se amanhã, na velhice minha, ela vai fazer o mesmo por mim, não sei. Não estou fazendo por isso. Eu estou tentando seguir o que o Evangelho me convida. A vida é muito curta. Passa num piscar de olhos. E o que mais eu posso dar para ela, muitos falam assim, eu vou dar para minha filha estudo. É muito bom estudo. E se temos possibilidade de dar um bom estudo, vamos dar. Mas mais do que estudo, dê amor. Nada, nem videogame, nem telemóvel, nem computador, nada substitui o abraço. Hoje o que as pessoas mais estão em falta é de sentimento. Hoje os lares se transformou em hotel. Cada um tem seu quarto, cada um tem sua vida e tem uma área em comum que é onde jantam, almoçam, tomam um pequeno almoço. Por vezes a mãe chama o filho para almoçar pelo WhatsApp. E assim nós vamos vivendo. Estamos sempre cansados, estamos sempre no limite, estamos sempre descontentes, sempre com a cara fechada. E assim passa a existência por nós. Depois, na velhice, olhamos para trás, vemos que a vida passou, o tempo não volta, o que fazíamos com determinada idade não fazemos com outra idade. E às vezes eu olho e falo, Senhor, mais uma oportunidade que me destes, e mais uma oportunidade que perdi. E a culpa não é de ninguém além de nós. Não culpemos ninguém. É muito cômodo culpar a esposa, culpar o marido, culpar o pai, culpar a mãe. Chico Xavier perdeu sua mãe com 5 anos de idade. Foi morar com uma madrinha por 2 anos, que lhe colocava todos os dias garfo em torno do seu umbigo. Se ele tirasse, no outro dia o castigo era em dobro. Apanhava por tudo e por nada. Ficava dias sem comer. Olha o exemplo que ele deu para a humanidade. Não culpemos ninguém. O tempo quem faz somos nós. São as nossas escolhas. Tudo que fazemos no dia a dia, seja no hoje, seja na nossa velhice, ou seja no nosso futuro, vai ter repercussão. Tudo volta para nós mesmos. E por não sabermos quanto tempo temos mais aqui, é imperioso não deixarmos o tempo passar aos nossos olhos, sem aproveitarmos ao máximo. E no passado, quando se falava assim, eu vou aproveitar ao máximo, é as extravagâncias, eu vou aproveitar a festa, eu vou aproveitar o dinheiro, eu vou aproveitar... Não! Aproveitar ao máximo é naquele momento de todo o amor que você tem no teu coração. De todo o teu entendimento, a tua compreensão. Olhe com ternura ao mundo. Olhe com compaixão. Se coloque mais no lugar do outro. Julgue menos. Nós não conhecemos a verdade absoluta. A verdade, ela tem sempre várias verdades. A minha é uma, a tua é outra. Para mim, essa parede está bonita. Para muitos pode não estar. Estaria mais bonito se fosse um rosa, um verde, um azul. Assim é a forma que nós vemos a vida. A verdade é relativa. Nenhum de nós possuímos a verdade absoluta. Não temos essa patente. Pela verdade ser relativa, compreendamos que muitos que hoje não veem como nós vemos, um dia verão. Mas esse um dia pode levar anos, décadas, séculos ou milênios. Ninguém muda ninguém. O marido não muda a esposa não muda o marido. E quando nos sujeitamos a ser o que o outro quer que nós sejamos,
nós perdemos a nossa identidade e passamos a viver em função do outro e não de quem somos. Já não sei mais o meu gosto, vivo em função do gosto alheio. Já não sei se vou para a direita ou para a esquerda sem perguntar para o outro. Precisamos compreender que os acertos e os erros, no nosso grau evolutivo, ainda fazem parte. Se cairmos, não há problema. Levantemos e continuemos. Não há erro que pela eternidade vai ficar marcado em nosso espírito, não. Vigiemos, oremos, mantenhamos a paciência, mantenhamos a fé e a certeza que todos nós estamos amparados pelo mundo espiritual. Como dizemos no Brasil, há duas formas de aprender, pelo amor e pela dor. Nós já aprendemos muito pela dor. Vamos nesta existência tentar ao máximo aprender pelo amor. Vamos ao máximo calar as nossas ambições menos felizes, não dar asas para o materialismo, cuidar da ideia de ser o egocentrismo, o dono da verdade, e vivermos. Chegando do outro lado da vida, numa retrospectiva muito rápida, estarmos contentes conosco. Se nós desencarnarmos hoje, podemos dizer que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance? Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e todo sempre. Muita paz a todos.